Eu tive a oportunidade e o privilégio de ser presidente e o gestor do primeiro fórum em 2013, com o tema Brasil, País do Futuro até quando? E foi muito interessante e desafiador. Primeiro porque o Líderes tinha 2 anos de existência e o pensamento, o questionamento em geral é, faz sentido fazer um fórum tão cedo, a gente tem tantas coisas para organizar. E nós, junto com a diretoria e o apoio do conselho, defendemos essa bandeira e felizmente ela foi abraçada e conseguimos realizar. Qual que foi o racional por trás dessa indicação de realizar o fórum? O fórum, além de ser mais uma oportunidade de disseminar os valores, os conteúdos do Líderes do Amanhã, também permitiria que mais pessoas tivessem acesso e se interessassem pelo processo seletivo. Então, ele tinha alguns objetivos, né? Além do que, é um grande aprendizado para quem participa. Então, na época, a gente tinha organizado também em comitês, muita participação dos associados, foi muito importante. E aí falaram, já que vocês estão decididos a organizar, vou fazer para 200 pessoas, só que a gente achava pouco. E aí traçamos uma meta ousada de realizar para 600 participantes. E um dos grandes aprendizados era como captar. Tivemos um apoio fundamental, captar participantes, né? Tivemos um apoio fundamental do outros IFLs, eu destaco do IFL Belo Horizonte, que veio até aqui, a gente pôde fazer um benchmark. E foi muito interessante ver a dedicação durante vários dias, né? Começou com alguns meses de antecedência, inclusive finais de semana, a participação desses associados e da diretoria para poder organizar. E diariamente o principal indicador que a gente acompanhava era o número de inscritos a cada momento, assim, foi muito gratificante. Chegar próximo, né? Chegar com em torno de 600 participantes no dia lá do evento. E foram muitos nomes nacionais, inclusive o próprio Paulo Guedes participou da abertura do nosso fórum, o finado Eduardo Campos, então candidato a presidente, ele teve a oportunidade de fazer uma fala também, entre outros nomes. Então foi muito trabalho, muita dedicação e hoje você poder ver que está na 10ª edição, um fórum que cada ano cresce mais, com mais conteúdo, mais relevância, é muito satisfatório, né? É muito gratificante também. Eu era presidente do Líderes do Amanhã em 2014, quando a gente fez a 2ª edição do Fórum Liberdade e Democracia de Vitória com o tema Brasil pós-2014, propostas para um novo ciclo. Era um ano de eleição e então a gente queria justamente debater o que ia acontecer com o Brasil após essa eleição. Então a gente trouxe vários convidados para realmente discutir qual era o futuro do Brasil a partir daquele momento. Quando a gente pensou o fórum, a gente não sabia qual era o resultado que vinha da eleição. Mas como o nosso fórum aconteceu 1 ou 2 semanas depois do segundo turno da eleição de 2014, foi um momento interessante de avaliações, de críticas e propostas, claro, para o novo ciclo. Convidamos o ex-senador Roger Molina, da Bolívia, que saiu numa fuga digna de filmes hollywoodianos para se exilar aqui no Brasil durante um período que ele estava sendo muito caçado na Bolívia justamente por ser contrário ao governo que lá estava naquele momento. E o ponto de destaque, eu acho assim, interessante, foi uma surpresa que aconteceu no nosso fórum, que a gente convidou para estar presente o ex-governador da Carolina do Sul, David Beasley, que hoje ele é o diretor executivo do Programa Mundial contra a Fome das Nações Unidas. Então, naquele momento, ele veio e trouxe uma palavra final em inglês, com tradução simultânea de um dos nossos associados, e foi um fechamento muito interessante para o fórum. Ele trouxe uma palavra de união, uma palavra de esperança, e foi assim o ápice do nosso fórum na minha visão. Um aprendizado muito interessante naquele fórum para mim foi gestão de crise. Um dos nossos convidados, o Eduardo Saboia, ele era embaixador do Brasil e ele foi chamado de volta ao país após o episódio da fuga do Roger Molina lá na Bolívia. Então o Itamaraty proibiu a participação dele naquele momento e a gente ficou na expectativa. Se a eleição fosse vencida por alguém não, que o partido que estava no poder naquele momento, que era o PT, se ele conseguiria participar. Mesmo assim, ainda o PT acabou vencendo as eleições,
mas o Eduardo Saboia preferiu não participar para evitar qualquer tipo de problema profissional dentro do Itamaraty. Então, essa questão de gestão de crise, não só essas, né? Fazer um fórum é gerir crises a qualquer momento, mas esse foi um destaque interessante que envolve política internacional, envolve política interna, que foi bem interessante para o nosso aprendizado. Em 2015, tivemos a terceira edição do Fórum Liberdade e Democracia de Vitória. O tema era Reformas para a Liberdade. Nós vivemos um momento de um cenário de crise, recessão econômica, fruto do governo Dilma e do aprofundamento de políticas progressistas. A sociedade clamava por reformas que tirassem o peso do Estado, do tecido social, como forma de melhorar e induzir o desenvolvimento e a prosperidade do país. No nosso fórum, nós debatemos a reforma política, permeando temas como o Pacto Federativo, a reforma educacional, fortalecendo o protagonismo da educação como meio de prosperidade para o país. E eu destacaria o painel da reforma tributária, em que tivemos Ana Paula Vescovi, economista e ex-secretária do Tesouro Nacional, e Zé Teófilo, também economista e ex-secretário da Fazenda do Espírito Santo, responsável pela virada fiscal do Estado a partir de 2002. Apesar dos temas densos que nós tratamos, acredito que o momento mais emocionante do fórum foi a fala da Renata. Renata era uma estudante pernambucana do interior de Pernambuco, que em seu depoimento dizia que ela não tinha na escola pública o ensino de matemática e português, e no final do ano ela recebeu um diploma com nota 10. Ela se sentia enganada e lesada pelo Estado e sabia o quanto aquilo impactaria para o seu desenvolvimento pessoal. Através da iniciativa privada, a partir do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, Renata teve acesso ao ensino de qualidade e se tornou protagonista da sua própria história. Como premiados no fórum, nós tivemos também uma pessoa que pode dar orgulho aqui para nós capixabas, o Fábio Coelho, um executivo de renome internacional, vice-presidente do Google na América Latina, foi o nosso premiado com o Prêmio Liberdade Empresarial. Queria convidar a todos para estar presente. Eu estarei presente no 10º Fórum da Liberdade e Democracia de Vitória do Espírito Santo. Eu gostaria de convidar todos e todas para participar do 10º. É o 10º, é muito marcante. 10º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, que acontece em novembro aqui na capital do estado. Venham todos, é um momento de debate, de conhecimento, de se abrir para novas ideias, e eu estarei lá com certeza. Eu estarei no 10º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória. Participe você também.